Bora lá? 19 horas. Vamos iniciar a live com a professora Shirley. Pessoal chegando. Vamos lá. Chamar a professora Shirley. Vamos lá. Dando boa noite para os nossos alunos. Ajeitando aqui a internet. Todo mundo bonito. Pronto. Ponto para live, né, Gabriel? Então, acabei de sair de uma e aí começando outra. É assim mesmo. Fechou. Vamos lá. Pronto. Só ver se nossa assistente Lívia, que vai estar nos auxiliando aqui, diz que está tudo legal. Lívia, o som tá bom. O áudio tá bom. O pessoal pode ir informando a gente aí. Nossos alunos já começaram a entrar, Shirley. Que bom. Pessoal, quem for da pedagogia da Laboro vai dizendo. Pedagogia Laboro. Coloca a hashtag aí. Tô chique de youtuber, viu, Shirley? Sobe a hashtag. Eu estou vendo que você... Sobe a hashtag Pedagogia Laboro. Olha só. William, sobe a hashtag Pedagogia Laboro aí, William. Hashtag Pedagogia Laboro. Lídia, querida, que bom ver você aqui. Conheça a Lídia. Que coisa boa, que coisa boa. Já vi que tem aluno da pós aí também, já vi o áudio, já vi alguns alunos. Olha, viu? O William já colocou. Hashtag Pedagogia Laboro. Ó, tá vendo? Estamos aqui juntinhas. A Tainara também já colocou, então estamos aqui. Ó, nossa assistente já deu a mão. Lívia, tá tudo ok? Oi, Flavinha. Lívia, tudo ok aqui? Oi, Ana. Vanilce, Késia. Coisa boa, que coisa boa. Avisa para os colegas que a gente já tá online, que a gente vai começar. Vale, Camila, vale sim. Vale, ex-aluno. Chama os colegas, chama todo mundo, vale sim. Ó, pós-tecnologia da educação Laboro, que legal, Helena. Seja bem-vinda. Oi, Pri. Vanilce, Ana. Querida. Que bom você estar aqui com a gente. Coisa boa, pedagogia para a vida. Olha só, coisa boa. Olha, temos visitantes da oficina lúdica. Que coisa boa. Você é a Laís da Oficinas Lúdicas. É fantástico, viu, Shirley? Eu adoro. Ela vai falando sobre os board games, card games. Ela faz uma perspectiva aí da pedagogia, educação. Pode que aí a publicação deles foi. Boa demais. Foi, te mandei. Ó, professoras, coisa boa. Que coisa boa, que coisa boa. Oi, Helena. Oi, Laís. Seja bem-vinda, meu bem. Muito obrigada pela sua presença. Então, quer dizer que nós estamos para além das fronteiras maranhenses, viu, Shirley? Olha só. A Oficina Lúdicas é lá da Bahia. Que coisa boa. Estamos chiques demais. Que maravilha. E aí, a gente vai falar hoje de um tema fantástico. Gente, eu quero confessar uma coisa para vocês. A primeira pessoa que me chamou para a live foi Shirley, viu? A primeira pessoa, ela tava brigando comigo ainda agora aqui, que eu que te chamei primeiro, pois tá aqui. Oi, Noélio, seja bem-vindo. E aí, a Shirley colocou, Pri, dá certo sim, vai fazer, e surgiu a oportunidade lá pela BPP, e aí a gente tá aqui direto, que coisa boa. Oi, Ana Paula, colega lá do curso CBM, estamos em São Paulo também, estamos muito chiques, viu, Shirley? Estamos para além das fronteiras. Professora Joselina, gente, olha que os professores estão aqui, viu, professora Priscila? Tem muitos professores, amigos aqui com a gente. Professora maravilha. Joselina, professora Lília, já olhei aí. Maravilha. Seja bem-vinda, Joselina. Da pós a Laboro, isso mesmo, Luciane. Ó, Ludus Lab também aqui, sejam bem-vindos também. Como eu sou uma fã de board game, o pessoal do game vai aparecer aqui também. Que legal. Então, olha só, nós estamos aqui hoje, gente, porque são duas pessoas que adoram conversar, né? Quem já foi aluno de Priscila e de Shirley sabe que as duas gostam muito de conversar. E certamente uma live não vai ser suficiente para tanto assunto que a gente tem para conversar, tanto assunto que a gente tem para falar aí. E nós estamos aqui em razão de algo bem bacana, de uma ação pedagógica nossa, de uma atuação pedagógica nossa. Então,
Eu e a professora Shirley, nós somos professoras da Faculdade Laboro, do curso de Pedagogia, das especializações também, mas em especial estamos aqui porque é uma ação do curso de Pedagogia da faculdade, e nós viemos falar sobre uma temática que está relacionada às nossas duas disciplinas. Então, nós somos professoras da disciplina, eu sou professora da disciplina Avaliação Educacional, a Shirley também está com a Avaliação Educacional e agora está com a Avaliação da Aprendizagem, então estamos nas turmas lá de primeiro, segundo e terceiro período, estamos também com outras disciplinas, né? E aí isso é bacana para a gente poder pensar sobre essa questão da gestão, pensar também sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Então, nossa conversa vai rodar não só sobre avaliação. Por isso, a sugestão da temática, que Shirley pensou assim, de uma forma assim, bacana demais, cereja do bolo, com certeza, que é a questão das práticas. O que a pedagogia diz sobre as práticas avaliativas? Então, na hora que ela jogou essa ideia, eu achei fantástico. Ó, o Diogo, nosso aluno lá, ele dizendo que já está com o caderno na mão. Ótimo, Diogo, ótimo. E que a gente vem aqui trazer os elementos da pedagogia no nosso olhar, nossa experiência, nosso pouquinho de experiência, né? Um pouquinho de vivência que a gente tem, mas para poder falar de um tema tão bacana, tão bacana, tão bacana. Então, vão avisando aí os amigos, avisem os colegas, avisem as professoras, avisem o pessoal aí para poder estar conosco aqui, falando de um tema tão, tão bacana e tão interessante. E aí, acho que a gente começa se apresentando o currículo, eu vou deixar a Shirley falar um pouquinho, depois volta para mim para a gente poder conversar. Você sabe que eu não paro mais quando eu falo. E também você está vindo de uma sequência de lives, né, querida? Então você está... Assim, verdade, impactada. Quase uma youtuber. Quase uma youtuber, Shirley. Não, eu tô vendo, eu tô só toda hora te dizendo isso. Eu me sinto assim, muito feliz em estar aqui, né? Priscila, como disse, professora Priscila, né? Como disse, eu já havia convidado, tinha muito interesse em estar numa rodada de conversa com ela e algumas amigas professoras que eu venho convidando, porque eu percebo que muitas das nossas conversas em espaços, né? Precisam ser ampliadas, né? Precisam vir para a rede, precisam integrar outros colegas professores, outros alunos, né? Porque é nesse espaço de colaboração, é nesse espaço de autoria, que nós vamos conseguindo compreender, mas está falando da mesma coisa, mas são experiências diferentes, são professoras diferentes, cada uma tem um olhar, tem uma prática, tem sujeitos diferentes. Então, a partir disso é que nós nos colocamos para discutir temas que às vezes parecem, é o mesmo tema, mas tem histórias, tem culturas, tem formas de leituras, né? Então, é nesse sentido que nós estamos nos propondo a estar nessa noite aqui. E viemos para a rede aqui ampla, poderíamos fazer só uma fechada lá no Meet, como temos feito nossas aulas. Poderíamos ter dado uma chave fechada para os nossos alunos e só eles entrariam. Mas se estamos conversando tanto sobre democracia, sobre aproveitar esse tempo para ampliar, né, esse espaço democrático de discussão, né, de compreensão de conhecimento. Então, o sentido é a gente estar aqui juntos mesmo, né, aberto, espaço aberto. Né? Então, é uma satisfação imensa, eu sei que vai ser muito bom. Para quem não me conhece ainda, acho que aqui tem muito aluno, eu estou vendo muito aluno aqui meu, muitos queridos, né? Mas eu sou a professora Shirley, eu sou formada em Pedagogia pela UEMA. Atualmente eu trabalho na UEMA, na equipe de desenvolvimento de tecnologias educacionais, atuo com educação à distância há mais de 12 anos. Tenho mestrado na área de ensino, sou designer instrucional, né? Trabalho com tecnologias educacionais e atuo aí, como a professora Priscila colocou, atualmente estamos como professora de graduação da Faculdade Laboro, e pela Faculdade Laboro nós estamos nessa live hoje aqui, tá bom? Isso. Então, tem uma pessoa que entrou ainda há pouco aí que eu vi também, a doutora Edilene, que ela trabalha com TDAH, uma autora na área do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seja bem-vinda, doutora Edilene, de estar aqui conosco, é um prazer, com toda certeza, a sua presença. E Shirley, para quem a pessoa acha que já conhece um pouquinho, mas para quem ainda não me conhece, eu também tenho formação em pedagogia pela Federal do Maranhão. E aí, além dessa formação da graduação, a especialização em psicopedagogia, né, que essa é uma área de atuação muito forte na minha vida, e também o atendimento educacional especializado, trabalhando na educação especial. Hoje eu coordeno o programa Sala de Recursos da Rede Municipal de Educação, na sua superintendente, a professora Ana Meire. E além desse trabalho, nós tem formação também em gestão educacional, educação, neuroeducação, e aí o mestrado em educação, finalizando, em nome de Jesus, esse bendito desse doutorado em educação.
Mas aqui é para a gente conversar. Ao professor Neres, coisa boa, professor. Olha, Seja que bem-vindo, está aqui honra! conosco. Que honra, é uma honra, né? É uma honra, com toda certeza, estar aqui. Então, sejam todos bem-vindos. E nossos queridos alunos, nossos queridos amigos, nossos queridos professores, sejam todos bem-vindos, porque vocês estão aqui de uma forma assim que vamos agradecer demais, demais, demais. E olha só, nós temos, além desses pontos, nós vamos agora diretamente falar das nossas temáticas, aí discutir um pouquinho sobre a questão das práticas educativas, e aí eu tô vendo aqui, controlando aqui o tempo todo para a gente ver o tempo e aquilo que a gente vai tratando também, viu, gente? Na nossa Então, olha conversa, só. a gente Gente, elencou, querido. que aí, na hora que a gente estava conversando, apareceu muita coisa, porque práticas envolvem muita coisa, ainda mais quando se fala de avaliação, né? Então, em virtude do tempo, discutindo, a gente elencou 3 pontos para a nossa agenda de agora. E aí, a demanda vai surgindo aqui e a gente vai conversando. Também a gente não vai ser tão linear, né? Como a Priscila disse. Vai trazer outras coisas, tá? E aí a gente pensou em iniciar conversando um pouco sobre o conceito, né? As formas de avaliação, conversar um pouco sobre essa coisa dos recursos e das ferramentas que nesse momento a gente está discutindo muito e compartilhar nossas práticas. O que temos feito, né? Nesse momento, como têm sido as nossas práticas, quais sugestões nós damos e dialogar aqui com vocês. Isso. Eu acho que aquela pergunta inicial que a gente pensou, que é o que a gente tem a dizer sobre avaliação, ela é ampla, né, complexa, porque são muitos pontos. Então, se a gente fosse fechar não só sobre a questão da classificação ou ainda de categorias formais, seria ainda pouco para falar de avaliação. Até porque é necessário pensar e ler aquilo que os autores nos dão de suporte teórico, né? Então, quando nós vamos trazendo para os meninos, nossos meninos, né? A questão daquilo que o Rabelo traz, o Lucchesi, depois a gente vai se aproximar e se aprofundar mais na Jussara Hoffmann, em vários outros autores, e fazendo essa correlação direta, Shirley, com todos os processos e produtos né, que estão relacionados. Então, essa condição até do aluno, como o aluno dentro desse processo, o aluno no produto, o aluno produtor. Então, que ação é essa que nós temos? Que desempenho é esse também? Que professor é esse que tem traçado esse modelo avaliativo, principalmente agora em tempos de pandemia? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente poder ir falando, né, e pensando também. Sabe, Shirley, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração sobre a flexibilização hoje do ensino, aquilo como nós temos flexibilizado. Então, gente, vocês não imaginam que eu e Shirley, a gente passa o dia todo conversando sobre novas práticas, novas ações, novos meios. E aí teve um dia, eu até comentei isso na live com o João, né? Já que eu tô cheia de live. Então, comentei isso com o João, que um dia eu te mandei mensagem dizendo assim, amiga, eu sou muito tradicional, como é que eu faço? Eu não quero ficar igual o meme do Drauzio Varela, né? Dizendo assim, meu Deus, eu só sei dar aula ali, presa na sala e tal. E aí, pra gente repensar nas nossas ações, né, Shirley? Sim. E isso passa, de fato, como tu está dizendo, pela concepção, pelo conceito, né? E, às vezes, eu concebo a avaliação como punição, como classificação. Eu concebo a avaliação como aquele espaço, aquele momento na aprendizagem onde eu vou classificar realmente, onde eu vou definir quem está aprovado e quem não está, né? E a partir dessa minha concepção, isso vai influenciar muito nos instrumentos que eu escolho, nas ferramentas, nos meios, a estrutura da minha aula, porque a gente não pode pensar a avaliação desfocada ela tem que ser coerente com a minha proposta de ensino, né? Eu não posso pensar numa avaliação que não seja coerente com o meu ensino, né? Então, é natural que, assim, a gente parta daí, que é o que você está dizendo. Fique muito claro qual que é o meu conceito de avaliação, que eu entendo por avaliar. Avaliar é um momento, é um espaço distante de aprendizagem, né? A avaliação não tem nada a ver com a aprendizagem. O que se diz sobre isso, né? E aí eu acho que a gente chegou nesse ponto que a avaliação, a gente vem falando muito em sala, discutindo com os alunos, que a avaliação ela é aprendizagem. Ela é um espaço de aprendizagem e de mais e melhores aprendizagens. Né? Exato. E aí, é interessante quando a gente pensa assim, que a didática, ela leva em consideração as intervenções, ela leva em consideração os recursos, né? Então, a avaliação, aliás, ela tem que pensar em todos esses processos. E aí, quando a gente vai formalizando
aspectos e pensando não só na sua regularidade, não só na avaliação quanto à explicidade, mas pensando que essas categorias elas precisam estar todas em conjunto. Porque se você fecha e pensa e olha para a avaliação só quanto à regularidade, então não vai dar, não vai talvez caminhar, você não vai conseguir olhar o seu aluno em completude. Então, eu preciso pensar e preciso reestruturar quais são as práticas. Então, aí eu uso os elementos de gamificação que a gente tem tentado fazer a implantação, a gente vai utilizando outros instrumentos para poder alcançar os nossos alunos e dizer assim, poxa, o que eu posso buscar, o que eu posso utilizar? Então, e aí a gente vai pensando sobre esse processo, sobre o que é avaliar e essa vinculação sobre cada uma dos objetos da avaliação também, objetos e critérios da avaliação. Isso, perfeito. Né? E aí eu penso que uma vez que a gente consegue mapear um pouco dessa concepção, e muitas vezes nós vamos ter que rever a nossa própria concepção que partiu da forma como a gente aprendeu, ou da forma como a gente entende que deve fazer a avaliação. Então, uma vez você vai ter que ressignificar também isso, né? Talvez esse momento agora seja um momento, assim, um divisor de águas para muitos professores, né? Como você disse, nós duas estamos vivendo isso, de ressignificar muitas práticas avaliativas, onde para nós aquele modelo, até mesmo os próprios seminários, os próprios grupos, como fazer grupos virtuais no Meet, como fazer grupos virtuais no Teams, no Zoom, como é que a gente faz trabalho em grupo, né? Então, repensar esse novo modelo, né, a partir dessa experiência que nós estamos vivendo agora. Eu penso que isso traz uma ruptura de uma concepção mesmo sobre o que é avaliação. Eu penso que nós estamos caminhando aí para isso. E pensando sobre o que é avaliação, sobre cada um desses aspectos, até de referencial daquilo que a gente vai discutindo, eu acho que é interessante a gente pensar, Shirley, até em 3 princípios básicos dentro da categoria daquilo que os autores colocam, né? Que é quanto à formação dessa avaliação. Então, a gente vai olhar para ela em relação aos seus aspectos de avaliação diagnóstica, essa avaliação que precisa ser formativa, essa avaliação que precisa ter caminhos processuais e também avaliação somativa. Então, juntar essas categorias e juntar esses aspectos dentro da classificação da avaliação quanto formação é algo, assim, muito pontual e que a gente precisa pensar e dizer assim, o que a pedagogia vai falar sobre isso? E aí é necessário, o William está até dizendo aqui para a gente, era dos professores se reinventarem. O William, aluno nosso, gente, da pedagogia, lá da Laboro. Então, é interessante a gente levar em consideração que quais são as minhas ações, quais são as minhas vivências, quais são as experiências e principalmente quais são as expertises. Então, lógico que vai entrar nesse momento pandêmico, eu vou dizer assim, agora de lockdown, que nós estamos literalmente, né? Então, maranhenses, eu disse agora na outra live, Chile, maranhenses não saiam de casa, pelo amor de Deus. Ninguém pode sair, não. Sim. E aí pensar que, né, nós estamos ressignificando nossa prática e por isso que a gente traz um pouquinho daquilo que a gente tem de vivência. Então, eu, quanto psicopedagoga, né, estudando nessa parte de educação especial, a Shirley com os estudos na área da tecnologia educacional e dando realmente essa unidade, endossando aí o caldo para a gente pensar e olhar para cada um de vocês, olhar para as subjetividades do sujeito, que tem sido difícil também, porque o pegar, o contato, a fala, a aproximação, ela está vinculada a esse processo da avaliação também, quando a gente pensa em avaliação explícita e implícita, né? Perfeito. Esse, eu penso que é um dos maiores desafios quando a gente fala da avaliação na educação online. É você pensar nos ambientes virtuais, que são os AVAs, né? Seja eles quais forem, gerar esse espaço de afetividade. Mas se a gente for pensar, professora, aqui, Priscila, nesse momento, é bom a gente pensar que enquanto a gente está falando aqui, tem muitos colegas que estão se cumprimentando entre eles, que estão mandando recado para a gente. Acabei de ver a querida professora Gisele, que é presidente do Conselho de Farmácia, que entrou aqui, muito especial. Então, ou seja, maravilha. Não são só participantes de uma live, há uma conexão de pessoas. Então, eu penso que nós precisamos, de fato, ressignificar essa concepção de aprendizagem via espaços móveis, né? Via o online. Porque não precisa ser aquele espaço frio, né? Porque você observa que aqui nós temos
tem afetividade, tem pessoas que estão Sim. próximas, tem pessoas que nós temos uma história, né? E isso vai se constituindo. Então, no online, nós precisamos, claro, construir novas práticas, né? Descobrir novas ferramentas que possam favorecer isso, porque isso é necessário, né? O olhar nos olhos, o espaço antes da aula que a gente fica conversando bobagem, né? Que fica se aproximando do aluno, e não só gravando, começou, né? Então, todas essas questões, elas se constituem, né? E isso que tu traz da subjetividade, eu penso que na hora de escolher os meios e as ferramentas é o mais angustiante para o professor. Porque se encontra muitos livros aí, os melhores métodos, os 10 melhores métodos. Siga os 10 Uma receita passos. de bolo. Né? Uma receita de bolo. E eu penso que não é por aí. Né? Não é por aí. As 10 metodologias de sucesso, né? As 10 práticas de avaliação de sucesso. Não é por aí. Não vai. Né? Não é assim, não vai conseguir. É necessário que... Quais são, então, os instrumentos, os recursos, o meio? São provas, são testes, são... Algumas pessoas vão perguntar, então são esses que a gente utiliza? Sim, só que a gente vai ter que olhar para quem que eu estou fazendo. Volta para a concepção. Para quem eu estou fazendo? Em que contexto? Como esse instrumento vai ser utilizado? Então, se eu vou utilizar uma prova, por que eu não vou fazer essa prova online? Por que essa prova não pode se tornar um questionário online lá no meu ambiente virtual de aprendizagem? Então, eu posso ressignificá-lo. Então, isso é interessante para a gente pensar, porque até então nós trabalhávamos na educação à distância, Shirley, e estávamos ali vinculadas àquele modelo dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que você processa um fórum, você pensa no fórum, você pensa numa atividade avaliativa, que pode ser um questionário, pode ser alguma coisa nesse sentido, ou mesmo a avaliação presencial. E aí agora a gente tem um novo modelo, porque nós temos que gerar o tempo todo ações e práticas. Então, hoje eu já não tenho mais só a web com o aluno e a web com o tutor, a web que vai acontecer com determinado público. Então, agora eu tenho ações diárias, remotas, né, assim como alguns usam online, com os nossos alunos, e pensando na fala e na vinculação, e que é algo que a gente tem trabalhado muito. E que até nessa afetividade que a gente está comentando aqui, tem algo que a gente tem gostado muito de fazer, é aquela foto no final, aquela foto que vocês depois publicam, os alunos fazem essas publicações, porque isso vincula a aprendizagem. Na hora que o aluno, ele te responde, ele te manda uma mensagem dessa, ele publica, faz uma publicação dessa, lógico, todo um olhar aqui tecnológico e repensando sobre tudo isso, porque antes a gente tirava a foto era da sala de aula, e agora eu tenho o print, isso é interessante para repensar, eu tenho o print daquela aula, daquele momento, e a expectativa dos alunos também, para que eles possam dizer para a gente que foi bacana, não foi bacana, ou conseguiu entender, não conseguiu entender, a preocupação de ir um pouquinho, talvez até mais devagar com determinado conteúdo, para ficar mais claro, né? A gente tem tido esse olhar, essa perspectiva. E aí, em cima do que tu tá falando, eu lembrei, talvez, já entrando aqui um pouco, compartilhando as nossas experiências, né? Eu lembro que a nossa angústia quando iniciou o primeiro período foi quem são esses alunos? Porque eu não cheguei, tu também não, né? Nem a dar a primeira aula. Não, a gente não conseguiu, né? Não foi, não teve aula. Quando a gente chegou a se encontrar, você já partiu de um local onde você já tinha visto a professora. Então, já tinha acontecido uma conexão, uma certa identidade. Como então, na turma do terceiro período, né? Nossos queridos do terceiro período, a gente já conhecia eles de 2 períodos. Exato. Então, quando a gente foi para o primeiro período, nós ficamos, e falando sobre conceitos, o que diferencia isso da EAD é porque a EAD existe todo um planejamento didático feito para um curso. Não é um momento de emergência como nós estamos vivendo e um momento onde nós não estávamos preparados para isso, né? Então, remotamente, nós estamos nos estruturando, nos organizando para oferecer e da melhor forma possível, né? Essas possibilidades que não são só de ferramentas, mas de ensino e aprendizagem, né? Então, verdade. Voltando para a questão lá do relato, eu lembro que tu deixa a ideia, a gente podia fazer um questionário para eles responderem. Aí, vamos nos conhecer, deixa que eu faço. Eu faço no Google Forms, quer dizer... Por isso que eu defendo muito... A rainha do Google, viu, gente? Essa moça aí é a rainha do Google. Socorro! Não sei mexer. Chile que me ajuda. Foi bacana, foi bacana. Foi muito legal aquela experiência.
E eu lembro que quando nós iniciamos, né, na turma, eu retomei as respostas com os alunos, eles adoraram. Ô, professora, eu gostei muito. Vocês lembram, meninos? Vocês lembram, crianças? Vocês estão aqui? Sim, Gostei muito sim. daquilo. Quer dizer, nós já criamos uma conexão, porque cada um foi dizendo o que era, né? Então, nós partimos de um lugar que não era aquele lugar do conteúdo. Isso já traz aquela questão que tem sido feito muito hoje sobre a questão do currículo, né? Sim, sim. E aí, as meninas, a Camila, nossa aluna do segundo período, está dizendo que são os queridos do segundo período também. São nossos queridos do segundo período. A gente começou esses dias com eles. E nos reencontramos. Eu me reencontrei ontem com a turma do segundo período, que eu estava com uma saudade danada. A gente está trabalhando na educação infantil. Beijo grande para o segundo período também. Sabe, a Josi está dizendo que o teu sobrenome é tecnologia. Tá aí, filha, é verdade. Concordo, Joselina, concordo. O sobrenome é tecnologia. E é interessante, Chile, que no questionário a gente fez esse levantamento, depois a gente usou isso como exemplo na aula com eles, né? Para explicar os conceitos em relação à avaliação diagnóstica, para que eles pudessem pensar e levar em consideração os processos. E até ontem, quando eu fazia a revisão sobre os elementos daquilo que é explícito e é implícito, eu dizia para eles, e aí, a avaliação da nossa disciplina, ela é implícita ou ela é explícita? Aí a Ingrid colocou assim, a Ingrid disse assim, ela depende, professora, porque tem elementos que a senhora está conseguindo fazer que está de acordo com as nossas subjetividades, com as relações, com as vinculações. Então, isso é interessante para perceber que mesmo online, mesmo virtualmente, a gente está se reorganizando. E tem um ponto bacana que a Shirley colocou agora, gente, que é fantástico, que é pensar que nós, quanto também professoras, nesse modelo da educação à distância, que é totalmente diferenciado, tem toda uma programação. Então, a gente tem uma designer pedagógica que ela vai organizar junto com o professor, você tem um grupo de tutores, você tem uma coordenação de tutores, você tem uma coordenação que implementa todas essas ações. A professora Shirley está lá na UEMA também nessa frente de trabalho, vai estar numa live esses dias, gente, internacional também sobre essa temática, vai ser bem bacana. E que aí é para a gente pensar que tem toda uma sincronia. Então, quando a UEMANET me convida para estar como professora na educação à distância, ou então lá pelo NEAD da UFMA também, a gente tem toda uma organização. Então, o curso de dificuldade de aprendizagem, que depois virou um MOOC. Shirley também vai estar com o MOOC aí para vocês, viu, gente? E aí é interessante pensar que tem todo um planejamento, que a gente senta muito, estuda muito, organiza muito. E aqui não, de repente eu estava organizada, toda uma agenda para a gente começar as aulas, e de repente você tem que reestruturar tudo. Então, se pediu pelo menos uma semana, e aí a faculdade foi tentando se reestruturar, e a gente agradece também essa reestrutura e esse tempo que a gente pôde respirar junto com as orientações, as reuniões que foram ofertadas, o treinamento, as reuniões que foram oferecidas. E eu acho que uma menção aqui que precisa ser feita em nome da faculdade né, professora Sueli, professora Fran, mas professora Sandra, nesse momento, nos ajudou assim, de uma forma maravilhosa, porque aquilo que ela tem se empenhado. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem na faculdade de Laboro, então os alunos, eles já tinham conhecimento, os alunos mais antigos, né? Os alunos do segundo e terceiro período, eles já sabiam, já tinham o acesso a um ambiente virtual de aprendizagem. E aí a professora Sandra, ela foi ajudando, foi reestruturando, foi ajudando os professores. Muitos amigos nossos ali preocupados, angustiados de como é que eles iam usar esses recursos também, né, Sheila? Então, é importante vocês perceberem que o professor também tá, vocês estão aflitos com esse uso da tecnologia, mas nós também estamos. Sim, perfeito. Essa fala eu fiz na minha aula ontem com os alunos, né? Não, ontem foi com os meninos do terceiro que eu fiz essa fala, não foi eles falaram, a gente tá perdidinho. Eu disse, nós também, criança. Então, assim, eles começaram a sorrir. E eu falei, mas é porque nós estamos todos no processo de formação. Então, não pensem que... porque a professora Shirley, vocês brincaram, meu nome aí meu sobrenome é tecnologia. Eu estou me reinventando como nunca, sabe? Live, por exemplo, é a minha segunda live. A primeira foi com a professora Sandra, que ela me colocou nessa boca, que eu fui toda me tremendo. Entendeu? Mas fui, né? Agora a professora Priscila. E aí, todos nós estamos nesse processo, né? De aprendizagem. Então, é um espaço que é para todo mundo. É novo. O que é legal também, vamos combinar que é muito bom ser novo para todo mundo. Porque todo mundo está vivendo novo. Né? Está todo mundo vivendo novo. Tá? Tem uma pergunta interessante. A gente responde já, né? Já quer responder, Pri? Aí pode até responder. A Kézia está perguntando assim,
Qual a opinião de vocês sobre a educação no momento pós-pandemia? Teremos uma tendência dos alunos optarem cada vez mais por aulas presenciais ou tendências por EAD? Olha, é difícil dar uma previsibilidade, mas que nós sairemos outras pessoas. Sabe aquela velha frase que a gente escuta lá em filosofia de Heráclito? Então, ninguém banha duas vezes no mesmo rio, porque você não é a mesma pessoa e o rio também corre e já não é mais o mesmo. Então, é justamente isso que nós estamos vivenciando. Nós não seremos mais os mesmos. Os professores, nenhum professor, nenhum aluno, nenhuma pessoa sairá da mesma forma, considerando todo esse momento. Eu estou falando pedagogicamente, mas se a gente for entrar nas questões de saúde mental, era a live de mais cedo, mas de como está esse movimento também. Eu acho que é interessante, sim, por isso que a gente trouxe essa reflexão hoje, mas que pode acontecer essa tendência. O presencial não vai deixar de existir, gente. Isso aí é uma coisa que a gente não vai deixar de ter o presencial, de ter essas vinculações presenciais, mas as pessoas vão começar a ter acreditar mais no modelo online na educação à distância, porque, infelizmente, eu vejo que algumas pessoas ainda tinham muito preconceito sobre alguns usos desses recursos, dessa ação virtual, né, Shirley? Sim, eu penso que, inclusive, se discute muito hoje não mais falar em modalidades de educação presencial ou EAD, mas falar no modelo híbrido, né? Inclusive, esse conceito de educação online, que eu gosto muito, é da professora Edmeia Santos, que é uma professora que discute sempre, meus alunos sabem que eu falo demais isso nas aulas com eles. Pessoal, sigam a professora Edmeia, porque eu gosto muito do debate que ela promove, da pesquisa que ela faz há muitos anos, e ela diz que a educação online não como progressão da EAD, mas como esse espaço de ações, situações de aprendizagem com o uso de tecnologia, em qualquer espaço, entendeu? Então, verdade. Eu penso, Kézia, que o que vai acontecer é o que já vinha acontecendo, né? Só que por uma série de fatores que a educação está relacionada com as questões sociais, a questão da inclusão, né? A diversidade cultural, a questão social mesmo, que influencia bastante. Enfim, a própria resistência, tanto de professores como de alunos, né? Como a professora Priscila colocou, o preconceito, como a Lídia está colocando, né? Então, acho que isso foi. Mas agora, essa coisa híbrida, a vida está híbrida, né, gente? Você não tira mais a carteira de nenhuma carteira hoje de motorista nem de nada, você tira mais. É tudo online, né? A vida hoje é com QR Code, né? Então, a educação vai, né, caminhar nesse modelo também. Então, eu acredito que não tem mais como pensar em espaços formativos que não sejam híbridos. Não tem como a gente pensar mais, até pelas as múltiplas possibilidades que a gente tem agora, né, Shirley? Então, estamos aqui as duas falando sobre uma temática tão interessante, tão pontual. Então, eu estava agora com a doutora Ângela lá de Minas Gerais. E aí você vai estar semana que vem com as professoras, né, de São Paulo, de Portugal. Então, gente, é o novo modelo de reconectar pessoas. Então, na terça eu vou estar com a Roseline, a professora Roseline, psicopedagoga Roseline, que é de São Paulo também. Então, é uma nova conexão. Hoje, a gente não pode pensar que eu vou voltar, eu vou retornar para o modelo, e não é que a gente está dizendo que o tradicional é ruim, não. O tradicional, ele é necessário também, porque o tradicional está ligado e vinculado a alguns resgates que são pontuais, mas o modelo híbrido, ele é muito específico e muito necessário para a gente pensar. Então, ontem eu fiquei toda feliz que eu consegui utilizar com os alunos o Mente, e aí eu mandei para a Shirley. Shirley, consegui fazer a nuvem de palavras. Então, são ações, são materiais, são instrumentos, são ferramentas digitais agora que a gente tem utilizado, que são novas propostas dentro do ensino. E aí a gente olha também para o professor, né, Shirley, que ainda estava muito resistente ao uso tecnológico. Ontem eu trouxe uma discussão muito grande. A gente acabou entrando numa discussão sobre esse modelo hoje, sobre aquilo que está acontecendo na realidade dos alunos, e nós falávamos que, olha, em meio a tudo isso que está acontecendo com vocês, nós estamos com a aula. Vocês estão tendo aula todos os dias. Então, os alunos da Faculdade de Laboro, gente, estão tendo aula todos os dias. Foi progressivo, para todo mundo poder começar aos pouquinhos, né? Então, foi entrando uma disciplina, aos poucos, entrando, para a gente poder reestruturar tudo, a faculdade poder reestruturar tudo, mas que eles estão tendo a possibilidade de ter aula, então significa que, pensando nas questões também vinculadas ao mercado de trabalho, eles estão além, porque a pedagogia, e aí eles estão sendo formados em pedagogia, então o calendário não foi desorganizado, eles vão conseguir terminar o semestre, então esse foi um ponto fundamental.
E aí, Eu vou além de aproveitar dizer que meu a tua amigo. fala do Mente, Priscila, para trazer Sim, uma pergunta que eu não me lembro quem fez aqui atrás, mas foi sobre formação sim, aqui, foi o Diogo. Como fica a avaliação contínua nesse momento? Diogo, sim, assim, trazendo de novo relato de experiência, porque o bom é, eu gosto muito de mão na massa, né? Dizer como a gente faz, sim, né? sim, sim, E uma experiência que nós também tivemos nessa disciplina, estamos tendo esse Mente, que é o Mente, não sei se você conhece, que é uma ferramenta que você forma nuvens de palavras, é uma ferramenta que você monta questões, né? A ferramenta, na versão free, você monta até 3 questões. Dá para você trabalhar, como a professora Priscila falou ainda há pouco, com uma avaliação diagnóstica, ou dá para você trabalhar também até como formativa, né? Para verificar ali se os alunos conseguiram compreender e tudo. Então, quem conhecer já essa ferramenta pode colocar aí o nome, porque já facilita para o pessoal, enquanto a gente está aqui discutindo. E aí é legal, porque o aluno não precisa baixar nenhum aplicativo, a gente mesmo cria, só dá o código para o aluno, ele entra, tá? Então, é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando nesse processo, né? E o verdade. Felipe estava lá, ó, o Felipe lembra, disse que foi uma aula bem produtiva. Outras estratégias, outras ferramentas, outros instrumentos que a gente pode estar utilizando, eu usei numa turma o Google Fotos. Fiz a experiência do Google Sim, Fotos. É possível você fazer através de pasta no Google. Eles fizeram a atividade, construíram a atividade toda, depois fizeram a foto e publicaram no link que eu no álbum que eu disponibilizei para a turma, né? E aí eles publicaram sim. lá, curtiram. Então é também uma experiência de aprendizagem, né? Ao longo aí formativa que tu pode estar trabalhando, porque qual é a concepção de formativa, né? Qual é a concepção de processual? É aquilo que vai acontecendo para que ocorram feedbacks, ajustes, né? Durante o processo, não é? Então, se Sim, essas sim. ferramentas forem te apoiar no acompanhamento do aluno, melhor ainda, né? Então, são E que estratégias para a gente estar utilizando. E pensando aí, Shirley, que até assim, na nossa ressignificação das práticas pedagógicas, que agora o aluno da pedagogia ele não vai aprender só a fazer cartaz. Eu até brincava com ele esses dias, né? Que eles não vão só aprender agora a fazer o cartaz, o pessoal brincava, o pessoal da pedagogia tem disciplina de EVA. Não, agora a gente tem disciplina também de Google Fotos. Posso brincar, assim. E aí, dá uma brincadeira, gente, lógico, mas é para poder entender que agora estamos, né, nessa vinculação, estamos nesse processo e é hora do pedagogo se reinventar, porque ele é o carro-chefe dessas ações, então nós sabemos que o pedagogo está em múltiplos espaços, o pedagogo não trabalha só com criança, como alguns acham, então nós trabalhamos com as crianças sim, trabalhamos com os adolescentes, trabalhamos com os adultos, com os jovens, então, nós estamos em todos os espaços em que se envolve a educação, que se envolve a aprendizagem, gente. Então, o pedagogo hoje ele está no âmbito empresarial, ele está no âmbito hospitalar, e ele, como provedor desses processos educativos, ele vai ter que se recombinar e avaliar também. Então, avaliar se as suas práticas estão conseguindo alcançar, avaliar se aquele grupo está aprendendo aquilo que se colocou à disposição. Então, quando a gente pensa em avaliação educacional e se fala de avaliação institucional, avaliação de programas, avaliação de currículo, eu preciso levar em consideração cada uma dessas categorias, em que uma avaliação ela vai ser regular em qualquer um desses espaços educativos. Essa avaliação ela vai ter uma explicidade, essa avaliação vai ter um processo formativo específico, vai ter elementos de comparação, vai ter que falar dessa categoria também do avaliador, esse avaliador é interno, esse avaliador é externo. Então, esse é um ponto fundamental para a gente levar, pensar. Então, quem é que está avaliando? Quem é que está olhando para aquele processo? E, principalmente, se eu estou na categoria de avaliador, que seremos nós, pedagogos, né? Todos aí os pedagogos em formação, eu até pedi logo, não me falar nisso, no comecinho eu pedi para vocês colocarem aí, para subir a hashtag Pedagogia Laboro, viu, gente? Nossos alunos, coloquem aí, ó, hashtag Pedagogia Laboro. E aí é interessante para a gente pensar, Shirley, que processo, o que é significativo dentro dessa ação e você, que estará daqui a pouco como um professor na educação infantil, um professor no ensino fundamental, um coordenador pedagógico, um supervisor, quem sabe aqui alguém vai ser um avaliador do MEC, talvez um dos nossos alunos será um dos avaliadores do Ministério da Educação, que vai chegar nas universidades e que vai validar, né? Então, são categorias que a gente começa a discutir com os alunos para poder explicar
e representar aquilo que a gente tem falado em sala de aula. Sim, sim. E quando se fala desse aspecto dessa subjetividade com relação à avaliação, é interessante dizer que essas ferramentas, essas diferentes possibilidades que nós estamos dizendo aqui, é também para que o aluno possa expressar as linguagens. Qual a diferença de antes para agora? Nós tínhamos poucas formas de expressar a linguagem, né? Nós utilizávamos a escrita, a fala, né? E agora, com o sociotécnico, né? Com as potencialidades digitais, nós podemos utilizar infinitas maneiras, né? Eu posso utilizar, como a história do Google Fotos, eu posso utilizar registros fotográficos para trabalhar uma linguagem em rede que seja interativa e que não deixe a minha aula meramente expositiva, né? Então, quer dizer, e que tem um princípio teórico, né, Shirley? Que é a fotoetnografia. Então, é importante vocês perceberem que quando o Shirley propõe uma situação como essa, gente, tem um princípio teórico sobre esse uso. É muito importante lembrar. Exato. Então, entender que o que se fala de atividades ou práticas avaliativas é no cenário onde a gente vive essas potencialidades e tem uma intencionalidade pedagógica. Elas são usadas com uma intencionalidade pedagógica. E é isso que faz a diferença no uso dessas. Se for aprender a ferramenta, eu sempre brinco com os alunos, vai no YouTube e aperta botão. Isso você faz. Já tá pensando aqui que vai estar nos nossos 40 minutos, viu? Já tá dando, né? Vamos fechar, então. Vamos lá. Oi, vamos fechar? Oi, já tá? Vamos ter que fechar. A gente já tá dando nossos 40 minutos, a gente vai cair aqui. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Então, olha só, acho que dá tempo da gente pelo menos se despedir. Então, gente, a gente estava falando da temática tão gostosa para vocês verem como a gente gosta muito desse tema, de pontos tão necessários para discutir, para falar sobre as práticas educativas. Como a gente estava dizendo, esse é só o comecinho da nossa discussão, porque é contínua, o nosso objeto de discussão ele é contínua, e é só para lembrar para vocês que para avaliar, e a pedagogia ela vai dizer que existem objetos, que existem critérios, que existem categorias e que existem ações pontuais. Quem não assistiu e ainda dá tempo de assistir, a gente vai deixar gravada aqui, tá bom? Foi rápida, né, Mari? Foi bem rápido, foi bem rápido. Queridos, obrigada, viu? Professores amigos, todos estavam aí, meus alunos, e obrigada pela interação. Acho que não faz sentido estar nesse espaço se não houver colaboração, interação. Então, professora Priscila, estamos construindo juntas essa disciplina e que bom que vocês fizeram parte disso, né? Então, um abraço para todos. Muito obrigada. E um bom feriado. A gente agradece. Né? Aproveitem. Bom feriado, gente. Bom resto do feriado. Um beijão pra e um beijo grande. Beijo, beijo, beijo. Shirley, vamos só ver se dá tempo de fazer nossa foto final, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó. Acho que deu certo aqui. Depois vou ver se nossos auxiliares aqui. Gente, beijo. Volta logo. Beijo, beijo, beijo. Deus tá vendo. Beijo, tchau. Tchau.